Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, 15 de junho de 2021, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para fortalecer o nosso entendimento. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós e também dê o seu like, comente, compartilhe essa mensagem, com os seus queridos, nos ajude a crescer o canal, isso é bom. E também, se você tem alegria e se você tem liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta ou para o Pix, cujos dados estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu queria compartilhar com cada um de vocês Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, firmemente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhar para Jesus, querido, para o autor e consumador das nossas fés, autor e consumador da nossa fé, é olhar para o alto. É olhar do alto. E tem uma razão de ser. Né? O profeta Abacuque, no livro dele, no capítulo 2 de Abacuque, do versículo 1 ao 3, Abacuque diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O profeta Abacuque aqui, ele fala sobre, importante, Jesus falou sobre orar e vigiar, que nós devemos orar e vigiar e orar, e ele está falando aqui de se colocar sobre a torre de vigia, a torre da fortaleza, para observar o que o Senhor iria falar sobre aquilo que ele havia questionado ao Senhor. Sabe, queridos, antigamente, na antiguidade ali, as cidades elas eram fortificadas, eram construídos muros, que chamavam-se fortalezas, para evitar a invasão do inimigo. E aí, ao longo do muro, eles colocavam torres de vigias, que eram lugares altos onde ficavam os sentinelas, aquelas pessoas que ficavam olhando, e vigiando. Caso alguém se aproximasse, o grupo se aproximasse, era alertado então o exército daquele povo para que pudesse defender a cidade. Então era uma posição de vigilância para evitar os ataques do inimigo. E é claro que cada cidade ela construía a sua cidadela, o seu muro de proteção e as suas torres de vigias com as mais variadas alturas. Quanto mais alto fosse a torre de vigia, mais longe o sentinela poderia avistar, poderia enxergar. E quando a gente vê a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala em várias situações sobre vigiar, sobre torre de vigia, sobre torre, fala sobre fortaleza, proteção, e fala também sobre fundamento. Em todos esses versículos sempre reporta a Deus nosso Pai e a Jesus, que é a palavra de Deus, como a nossa torre forte, como a nossa fortaleza e como o nosso fundamento. No Salmo 27, versículo 1, o salmista diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Veja, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso muro de proteção. No Salmo 31, versículo 3 também diz: Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás
e me guiarás. O Senhor é o nosso muro de proteção. Provérbios capítulo 18, versículo 10, Salomão diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Né? Em Deus nós estamos seguros. Isso eu falei aqui de alguns versículos, 3 versículos da Antiga Aliança. Mas na Nova Aliança também, querido, nós continuamos, né, nessa posição de vigilância, nessa posição de proteção, né, nessa torre, nessa fortaleza, porque nós estamos em Cristo, nós já estamos em Cristo. Aquele que creu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nasceu de novo, está em Cristo, então já está nessa posição de proteção, cercado por essa fortaleza que é Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós já morremos para esse mundo e nascemos de novo para Deus. Nascemos na família de Deus no dia em que nós cremos e confessamos o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, Paulo também diz, do versículo 4 ao 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, querido. Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição espiritual. Uma posição privilegiada, uma posição de autoridade. Né? Estamos salvos e numa posição de autoridade sobre todo o poder do mal. Além disso, querido, estamos numa nova aliança, né? Cortada no sangue de Jesus, que essa aliança foi cortada no sangue de Jesus, foi estabelecida pelo sangue de Jesus, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós. O Espírito Santo que conhece todas as coisas. Em 1 João capítulo 2 fala isso, né, que nós temos a unção, né, que é o Espírito Santo, e ele sabe todas as coisas e nos ensina sobre todas as coisas. O Espírito Santo, ele pode nos ajudar a nos conduzirmos nesta vida em caminhos de vitória, porque o Espírito Santo conhece o passado, o presente e o futuro, ele conhece o caminho correto e ele pode nos ajudar e está aqui para isso, para nos ajudar. É o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Basta que a gente o considere, que a gente honre esta unção, honre a presença do Espírito Santo em nós, e aí nós vamos caminhar em triunfo, porque ele sempre vai nos alertar, sempre nos mostrar antes. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 16, no versículo 12 e 13, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este versículo aqui afirma que o Espírito Santo vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele vai nos trazer notícias de coisas futuras, de coisas que ainda não estão por acontecer. E ele pode, querido, o Espírito Santo pode nos anunciar aquilo que nós não vemos. E é nesse ponto que ele vai nos ajudar. Mas para que a gente possa desfrutar dessa ajuda do Espírito Santo, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar sensível. Na antiga aliança era na torre de vigia, né? Mas hoje, queridos, a nossa torre, a nossa fortaleza é Jesus. Nós precisamos estar conectados com Deus, com o Espírito Santo e sensível à voz do Espírito, para que a gente possa ouvir a sua direção, o seu direcionamento, seguindo o direcionamento, a gente caminhar para a vitória. Amém, queridos? A gente vê que lá no livro de Abacuque, Deus mandou o profeta Abacuque escrever a visão, né? E gravar a visão, para que qualquer pessoa que passasse visse, né, aquilo que foi dito por Deus, se lembrasse, porque iria se cumprir no tempo determinado. Deus, querido, ele é o maior interessado em nos ajudar, em mostrar o caminho, e ele já nos deu isso com a sua palavra. Agora a gente não precisa andar ansioso. Se nós andarmos guiados pelo Espírito Santo, firmados na palavra,
nós não andaremos ansiosos, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ajuda. E ouvindo as direções do Espírito Santo, querido, nós vamos caminhar em caminhos de vitória. Jesus, quando ele fala lá em João 16, que eu li, versículo 12 e 13, ele não anunciou tudo para os discípulos, porque naquele tempo eles não podiam suportar, eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham como entender as verdades espirituais que Jesus tinha para mostrar para eles. E assim também é conosco hoje, querido. Deus conhece a maturidade de cada um. E Ele vai anunciando na medida em que nós vamos amadurecendo e tendo condições de ouvir, entender e caminhar na revelação que Deus tem trazido para nós. Como Kenneth Hagin fala num dos seus livros, que Deus nos guia como num sinal de trânsito. Ele não diz todo o trajeto até o final, não. Ele vai uma placa, depois daquela placa outra placa, e assim como no trânsito a gente vai sendo guiado para chegar ao destino. Uma placa, depois em seguida outra placa, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, e as placas vão nos guiando e a gente chega até o destino. O que nos compete, que é o quê? É fazer a vontade de Deus na medida do entendimento, da visão que Ele já nos confiou. E aí, para isso a gente precisa permanecer em Cristo, permanecer na palavra, vigiando, orando, vigiando, firmes na palavra, firmes e sensíveis à direção do Espírito Santo, e vamos chegar ao final. Como o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 12, que eu comecei o texto, que eu vou terminar, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse é o objetivo, este é o nosso foco, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, da nossa fé, Jesus. Se nós estivermos focados no Senhor Jesus, focados na sua palavra, nós não seremos enganados. A nossa visão não ficará turvada. Nós vamos andar por um caminho seguro, ultrapassaremos os obstáculos até chegar ao alvo, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí nós vamos caminhar seguros e chegaremos ao nosso alvo. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por essa palavra, que ela venha trazer direção, alívio, fortalecimento para os meus irmãos, e que cada um, Pai, possa estar firme na tua palavra e guiado pelo teu Espírito, para que possam tomar decisões e direcionamentos nas suas vidas, guiados pelo teu Espírito rumo ao alvo, rumo à vitória. Pai, eu quero te agradecer pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira, pela recuperação completa deles. Te agradeço pela recuperação e pela salvação do Eide Rezende. Te agradeço pela família da Val, pela salvação e libertação de toda a família, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Val, todos, em nome de Jesus, abençoe essa família. Pai, te agradeço pela vida do Luiz Eduardo e da Patrícia, anjos do Senhor, guarda a vida deles, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela recuperação completa da Joyce. Te agradeço pela gravidez da Roberta e da Lidiana Marculino, concluindo, os bebês desenvolvendo, tanto o Joaquim da Roberta quanto a Liz da Lidiana desenvolvendo perfeitamente no ventre das suas mães, e ao final um parto transcorrendo tudo bem, tudo normal, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, guarda a vida da Roberta e do Joaquim, da Lidiana e da Liz, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por favor e graça, pelo teu amor e a tua fidelidade, a tua bondade, Pai, operando na vida de cada um dos membros da Vida Plena Ministério Internacional e de todos os seus familiares. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.
dê o seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.